dia, crianças do terceiro ano! Prontos para mais uma aula de português? Hoje, terça-feira, 22 de setembro, nós vamos iniciar nossa aula com a correção, da atividade da aula passada. Vamos relembrar algumas coisas que a gente viu na nossa aula de ontem, não é isso? Então, abram aí o módulo de vocês na página 61. Porque ficou a interpretação oral para vocês fazerem, responderem. Lembrando que na nossa aula de ontem, nós iniciamos o capítulo 9, que fala sobre acessibilidade. Nós lemos a tirinha, não é isso que eu li para vocês, a tirinha sobre a inauguração de uma livraria, não é isso? E que a princípio, essa livraria não tinha acesso para pessoas com deficiências físicas, isso não existia uma rampa, até que o dono da livraria se acidentou, precisou usar uma cadeira de rodas, então aí ele foi repensar as coisas, e ele decidiu fazer uma nova inauguração da livraria, uma reinauguração, e nessa reinauguração ele fez uma rampa, então a livraria agora tanto tinha escada quanto a rampa de acesso para as pessoas, ok? E na interpretação oral, que está aí na página 61, diz assim, o que você achou da história em quadrinhos que leu? A interpretação oral ela é mais feita de respostas pessoais, não é isso? Então aqui você iria colocar a sua opinião, se você achou legal essa história em quadrinhos, se você achou bacana, interessante, vocês iriam colocar o que vocês acharam da história. Na segunda questão diz assim, como você se sente quando visita uma livraria ou uma biblioteca? Por quê? E aí, quem já visitou uma livraria ou uma biblioteca? E como é que vocês se sentem quando chega em um ambiente desse? Eu me sinto muito bem quando eu chego numa livraria ou numa biblioteca, porque tem tantos livros, tanta coisa para me ler. Às vezes eu fico assim meio na dúvida, em que livro pegar, que livro eu vou ler, mas eu gosto muito de estar em livraria ou em biblioteca. Aqui vocês iriam colocar a opinião de vocês, como vocês se sentem e por que vocês se sentem assim. Terceira questão, por que é importante haver rampas e elevadores em todos os lugares? E aí, crianças, por que é importante ter rampa e elevadores nos lugares? Para que todos, resposta. Se você colocou de outra maneira, não tem problema. Mas aqui eu vou dizer um exemplo de resposta. Para que todos, inclusive pessoas com deficiência, possam ter acesso aos lugares. Ou seja, as rampas e os elevadores são importantes para isso, para que todas as pessoas com deficiência ou não possam ter acesso aos lugares, a todos os lugares. Por isso a importância da rampa e dos elevadores, certo? A atividade de hoje é a interpretação escrita. Essa interpretação é justamente sobre a história em quadrinho que nós lemos. Mas antes de passarmos para essa interpretação oral, eu vou lembrar para vocês, sobre o que é a história em quadrinhos, As famosas HQs, existem muitas, e a Turma da Mônica, acredito que seja uma das mais conhecidas, as histórias em quadrinhos da Turma da Mônica. Mas existem várias histórias em quadrinhos. E o que é a história em quadrinhos? É uma narrativa contada em quadros, ou seja, é uma história contada em quadros, Toda, como o próprio nome já diz, toda história em quadrinhos ela é contada em quadros, certo? Ela apresenta o quê? Imagens e pode conter falas em balões, ou seja, sempre na história em quadrinhos vocês vão ver o quê? Imagens.
conter os textos nos balões. Vamos observar a história que a gente leu. Se nós observarmos essa história em quadrinho, né, que a gente leu, vamos perceber que ela é composta quase que totalmente por imagem, não é isso? A gente vai lendo ela a partir das imagens, porque ela não tem as falas dos personagens nos balõezinhos. Tem as imagens e a gente vai fazendo a leitura dessas imagens, não é isso? E qual é o objetivo, professora, dessas histórias? O objetivo principal é divertir o leitor. Se nós formos ver, muitas histórias em quadrinhos, elas são divertidas, elas trazem humor pra gente, né? Porque um dos objetivos dela é justamente esse, divertir o leitor. Mas não é só isso, Mas, além de humor, também pode conter o quê? Reflexões, críticas e ensinamentos. Ou seja, a história que a gente leu, que foi feita pelo Maurício de Souza, essa história em quadrinhos, ela não tinha um objetivo de trazer humor pra gente, para nos divertir. Pelo contrário, nessa história aqui, o Maurício, ele queria fazer o quê? Uma crítica aos lugares que não têm acessibilidade. Porque essa livraria, uma livraria estava inaugurando uma livraria e o dono, ele não pensou nas pessoas que têm deficiência. Ele não promoveu a acessibilidade. Então precisou o quê? Precisou ele se acidentar, ele se machucar, ficar em uma cadeira de rodas, para aí sim ele poder pensar em acessibilidade, pensar nas pessoas que precisam da acessibilidade, pessoas com deficiência que precisam ter acesso adequado para chegar aos lugares, certo? Então, se a gente observar, perceber nessa história em quadrinhos aqui, Maurício, ele está fazendo uma crítica, está trazendo uma reflexão para nós sobre a importância de ter lugares com acessibilidade, certo? Agora que a gente já sabe direitinho o que é uma história em quadrinho, né? Qual o objetivo dela, nós vamos fazer a interpretação escrita. Eu vou fazer algumas questões junto com vocês na nossa aula, tá bom? E as outras vocês fazem só, certo? Para iniciarmos, vamos aí para a página 62. Tem assim, interpretação escrita, primeira questão. Escreva a primeira letra do nome de cada desenho e descubra como é chamado quem tem o mesmo tipo de deficiência do Luca. Luca, esse rapazinho aqui, esse menininho aqui da nossa história em quadrinhos. Nós vamos descobrir como é o nome da deficiência do Luca, tá bom? Vamos preencher aí. Nessa primeira imagenzinha nós temos um peixe. Qual é a primeira letra do nome peixe? P, não é isso? Então vocês vão colocar aí, coloquem abaixo do peixe, nesse quadradinho, nesse espacinho, a letra P. Pronto? Do lado do peixe nós temos a abelha. Abelha. Começa com a letra A, não é isso? Então vocês vão colocar abaixo da abelha a letra A. Relógio. Relógio começa com R, não é isso? Então, abaixo da imagem do relógio, coloquem a letra R. Temos novamente aí ao lado do relógio a abelha. Então, vocês vão colocar o A. Do lado da abelha nós temos novamente o peixe. Então, vocês vão colocar o P. Do lado do peixe, nós temos o lápis. Lápis se inicia com a letra L, não é isso? Então, abaixo aí do L, abaixo do lápis, vocês vão colocar a letra L.
Do lado do elefante nós temos o gato. Gato começa com a letra G. Então, abaixo do gato coloco o G. Ao lado do gato nós temos o ioiô. Ioiô começa com a letra I. Então, vocês vão colocar abaixo do ioiô a letra I. Do lado nós temos um coração. Coração começa com a letra C. Então, abaixo aí do coração vocês vão colocar a letra C. E para finalizar nós temos o olho. Olho inicia com a letra O. Então, vocês vão colocar aí o O. Agora que nós preenchemos com todas as letras, nós vamos ler e descobrir a palavra, descobrir o nome da deficiência do Luca. E essa palavra é paraplégico. Paraplégico, certo, crianças? Então, o Luca, né, ele é uma criança que tem essa deficiência, ele é paraplégico, certo? E a paraplegia é a perda das funções motoras, certo? Ou seja, né, dos membros inferiores. Uma pessoa que é paraplégica, assim como o Luca, ela perde as funções das suas partes inferiores, ou seja, os movimentos das suas pernas. Quando pode ser por acidente, pode ser por N motivos que pode ocorrer com uma pessoa e ela ficar o quê? Paraplégica, perder os seus movimentos dos membros inferiores, das suas pernas, né? Dos membros inferiores, certo? Mas isso, criança, a paraplegia, ela não impede da pessoa levar uma vida normal, não, certo? Não é porque a pessoa tem essa deficiência, é paraplégico, que não pode fazer nada. Claro que não. Uma pessoa com paraplegia pode estudar, pode brincar, pode se divertir, pode ir ao cinema, pode trabalhar, pode praticar lazer, pode tudo isso. Mas para que essas pessoas possam fazer tudo isso, é importante o quê? Que a palavrinha que a gente já vem vendo desde ontem, desde a nossa aula passada, é preciso de quê? Para que essas pessoas com paraplegia possam estudar, trabalhar e ter lazer, precisa de quê? De acessibilidade, isso mesmo. Por isso, mais uma vez, ressaltamos a importância da acessibilidade. Porque se os lugares promoverem essa acessibilidade, forem acessíveis, pessoas com paraplegia, com essas deficiências, poderão fazer tudo como a gente que não tem essa deficiência pode fazer, certo? Segunda questão diz assim: de acordo com os quadrinhos da página 58, responda as questões a seguir, de acordo com os quadrinhos. Item A. O que a expressão facial dos personagens Luca e Marina demonstra quanto ao que estão sentindo? Lá na página 58, quando eles estão vendo lá o panfleto de inauguração, como é que vocês acham que eles estão aí, Eles parecem que estão o quê? Triste ou alegre, felicidade? O que eles estão sentindo? Alegria, felicidade, satisfação. Tudo isso eles estão sentindo quando viram esse panfleto, né? Eles ficaram o quê? Alegres, felizes. Então, alegria, felicidade e satisfação. Tudo isso eles estão sentindo. Item B. Por que Luca e Marina tiveram essa sensação? E aí, por que eles ficaram felizes e alegres? Porque ficaram sabendo da inauguração de uma livraria. Porque ficaram sabendo
estavam assim, tão felizes e tão alegres. Item C. O que a alegria desses personagens revela quanto ao gosto deles pela leitura? E aí, essa alegria deles de saber da inauguração da livraria, revela o que? Eles gostavam de ler ou eles não gostavam de ler? Revela que eles gostam de ler. A resposta é essa. Revela que eles gostam de ler. Certo? Item D. Ligue cada personagem ao tipo de história que eles imaginaram no início da HQ, da história em quadrinho. Ou seja, olha o que eles imaginaram. Histórias o quê? A Marina imaginou histórias de contos de fada, com castelos, com princesas. O Lucas já imaginou o quê? História de piratas, de cavalaria, não foi isso? Então, qual é a resposta que vocês vão colocar aí, que vocês vão ligar aí, Marina, ela imaginou o quê? Contos de fada e contos folclóricos e mitológicos. Então, vocês vão ligar Marina para contos de fada e contos folclóricos e mitológicos. E o Luca, histórias de cavalaria e piratas. Foi isso que o Luca imaginou. Temos aí a página 63, que diz assim, terceira questão. Qual foi a reação dos personagens ao chegarem à livraria? Por que eles tiveram essa reação? E aí, qual foi a reação deles? Eles ficaram surpresos. Eles ficaram surpresos. E por que será que eles ficaram surpresos, hein? Porque se depararam com uma escadaria e a falta de uma rampa para cadeirantes. Repetindo. Porque se depararam com uma escadaria e a falta de uma rampa para cadeirantes, certo? Por isso que eles ficaram surpresos. Quarta questão. No segundo quadrinho da página 59, Marina aparece olhando para o Luca e piscando, lá na página 59. A gente volta para ver aqui, no segundo quadrinho. A Marina aparece, olhando para o Luca e piscando assim, fazendo assim. O que isso significa, hein? Aí, item A. O que a expressão de Marina significa? Ela piscando e fazendo assim, o que significa? Que ela teve uma ideia. Significa que ela teve uma ideia. Item B diz assim: imagine o que ela poderia dizer nesse momento e escreva no balão a seguir. Aí você vai colocar nesse balão o que você acha que a Marina poderia dizer nesse momento. Aqui eu vou falar para vocês sugestões. Ela poderia dizer assim, deixa comigo, vou ver o que posso fazer. Deixa comigo, vou ver o que posso fazer. Certo? Essa é uma sugestão do que a Marina poderia dizer. Deixa comigo, vou ver o que posso fazer. Quinta questão. O que você achou da atitude do dono da livraria quando Marina disse a ele que o amigo não podia entrar na loja? E aí, quando a Marina falou aqui pro rapaz, pro dono, ela explicou que o amigo dela não poderia entrar por conta da escadaria, não é isso? O que vocês acharam dessa atitude dele, de não tô nem aí, virou as costas e foi andando? Essa é uma resposta pessoal, vocês vão colocar o que vocês acham dessa atitude, tá bom?
Sexta questão. Assinale a alternativa correta sobre o que aconteceu com o dono da livraria na hora do almoço. E aí, na hora do almoço que ele fechou a livraria e saiu, ele escorregou em uma poça de água e se machucou. Aqui, ó. Quando ele saiu da livraria aqui, né, que ele foi almoçar, ele escorregou em quê? Ele escorregou em uma casca de banana e se machucou? Sim, ele escorregou, né? Se a gente observar na imagem da história em quadrinho, ele escorregou em uma casca de banana e se machucou, né? Quebrou a perna. Certo? Ó, agora as páginas 64, 65 e 66 vocês vão fazer sozinhos, tá bom? É continuação do que a gente está vendo, né? Perguntas sobre a história em quadrinho, tá certo? E na página 66 tem um textinho sobre inclusão e cinema, tá bom? Para vocês responderem. Façam direitinho, façam com atenção e na nossa próxima aula a gente faz a correção, tá bom? Aquele abraço bem apertado e até a nossa próxima aula.